Olá! A partir de agora, aqui na TV Câmara, você vai acompanhar as notícias do Legislativo. Impasse atrasa as obras do loteamento Ângulo. Trabalho infantil é debatido na Câmara. Situação do Pop Center é tema de audiência pública. Confira também os principais fatos da sessão ordinária. O Jornal da Câmara começa agora. A audiência pública proposta pelo vereador Rafael Amaral discutiu o trabalho infantil. O evento foi uma parceria entre a Câmara, Secretaria de Justiça Social e Segurança e Comissão Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. No plenário da Câmara foram apresentados dados do trabalho infantil no país. Segundo o relatório da ONG Repórter Brasil, apesar da importante redução do trabalho infantil no país, verificada a partir dos anos 90, o Brasil ainda tem que aprimorar políticas e estratégias com o objetivo de continuar avançando em relação a esse tema. O Ministério Público do Trabalho faz a identificação desses tipos de atividades, move uma ação, uma representação contra a empresa ou quem está praticando esse tipo de trabalho e depois encaminha para o Ministério Público Estadual, por exemplo, para a responsabilização de pais que estejam sendo coniventes e até para o processo criminal. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, entre 1992 e 2011, o número de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando no Brasil passou de 8.400.000 para 3.600.000, o que representa uma queda de 56%. Desse total, 89.000 tinham entre 5 e 9 anos. 1.027 entre 10 e 14 anos e 2.557 entre 15 e 17 anos. Na região sul do estado, a realidade não é tão diferente da do restante do país. Crianças com menos de 14 anos trabalhando de forma irregular, informal, coletando os materiais em horário que tinha que estar na escola, fazendo trabalhos domésticos além da sua condição física, trabalhando em situações de periculosidade insalubre, que é totalmente permitido. Então essas realidades estão presentes aí. É comum em estados agrícolas como o nosso, que os filhos desde cedo já trabalhem com seus pais na lavoura e muitos não querem estudar. Então tem o lado cultural, tem o lado da miséria, e tem o lado da necessidade, não tanto miséria nem cultural, mas a necessidade de buscar uma situação de vida melhor e até falta de oportunidades e expectativas de outros caminhos, de algum progresso. Então, isso aí é tudo uma questão muito complexa que tem que ser muito examinada e muito pragmaticamente às vezes. Diante de um impasse com a Prefeitura e o governo federal, os moradores do loteamento Ângulo esperam há mais de um ano pela construção de moradias através do Programa de Aceleração do Crescimento. O sonho de construção da casa própria, que deveria se tornar uma realidade, acabou sendo motivo de preocupação e angústia para os moradores do loteamento Ângulo. Incluídos no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, os proprietários dos terrenos aguardam há mais de um ano pelas novas residências. Eu mesmo estou aqui há 8 anos, certo? Eu moro ali no número 18 e eu enfrento ratos, eu enfrento enchente e aqui o pessoal que morava aqui mesmo vivia de mal ou bem, como ele disse, aí foram morar de aluguel, tem muita gente que está pagando aluguel, se endividou, né? Porque saiu do seu cantinho esperando a promessa do novo governo. O novo governo prometeu para a gente que assim que tomasse posse da prefeitura, ele tomaria uma medida, mas até agora a gente não houve resultado. Não dá mais para continuar assim. O pessoal está nessa aflição aí, pagando aluguel, alguns pagando aluguel, outros de favor, né? Estão dependendo de boa vontade dos próprios moradores aqui da área que estão dando assistência para essas famílias. O vereador Valdomiro Lima, que acompanha a situação dos moradores, esteve no local. Essas pessoas estão no programa do PAC, o programa Minha Casa Minha Vida, que é aquele programa que a prefeitura faz as casas no lote da pessoa. Quem já tem um lote, a prefeitura constrói a casa
em parceria com o governo federal, no seu lote. Foi pedido para as famílias saírem dos lotes, que teria 10 dias para começar a obra. Isso foi em maio do ano passado, vai fazer um ano, e até hoje a prefeitura não veio iniciar a obra. Algumas residências estão em áreas de risco, próximas a um canal que passa por trás das casas. A gente também tem esses moradores todos que moram nessa área de risco aqui também, que vão ser removidos para essas 32 casas que serão feitas. E até hoje também não se tem a solução do problema. São várias pessoas aqui do loteamento Angra, são várias famílias que estão dependendo dessas casas para retornar a ter uma vida mais digna. São pessoas que moram na beira do canal e são pessoas que já abandonaram os seus lotes esperando a construção das casas. Com um impasse que se arrasta há meses, o vereador propôs uma audiência pública na Câmara Municipal para tratar da situação. Você sabe o que está acontecendo, aonde é que está trancando para que consiga esse programa ser realizado e contemplar essas famílias. Por isso estamos fazendo essa audiência pública dia 14, para ver se conseguimos saber onde é que está o fio da meada para que realmente essas casas comecem a ser construídas. Depois de tanta espera, os moradores aguardam para que a situação se resolva. Cada um quer ter seu espaço, o pessoal teve o terreno, desmancharam as casas, só que até agora nada, se dá uma tristeza de ver os terrenos aqui vazio e as famílias dependendo das pessoas, esperando a boa vontade do governo. Se o governo quer fazer uma boa política, ele tem que olhar mais para o pobre e fazer essas casas de uma vez para tirar esses moradores da calamidade que eles estão. Então assim, vamos esperar que agora dia 14 nessa audiência pública aí saia uma solução para isso aí, que a gente saia de lá com conforto no coração, porque só tristeza e incerteza, isso aí não é legal. A gente queria uma medida drástica, a gente queria uma solução. Uma nova audiência pública foi realizada para discutir os problemas enfrentados pelos permissionários do Pop Center. Desta vez, contou com a presença do Executivo. E com a presença da secretária de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, Josiane Almeida, os esclarecimentos foram prestados quanto ao funcionamento do Pop Center. Tivemos a oportunidade de esclarecer a questão da fiscalização, né, que era uma das reclamações. Nós entendemos que a fiscalização é uma coisa que protege, inclusive, o permissionário. Nós esclarecemos isso e deixou-se também muito claro que é possível a ausência do permissionário. É evidente que o permissionário pode ir no banco, pode fazer sua viagem para fazer as compras, e desde que ele vai deixar uma pessoa autorizada, desde que ele comunique que ele viajou, que ele saiu para fazer compras ou que ele saiu para ir no banco. Não custa nada, porque existe uma central de administração no Pop Center, ele vai passar ali e diz, olha, estou indo fazer compras, estou indo viajar. Não tem problema nenhum com relação a isso e pode o empregado ou o preposto, né, como se diz, estar na banca. Conseguimos intermediar essa negociação, essa preocupação que se tinha de modo especial sobre a ação da fiscalização por parte do Poder Executivo no Pop Center. Avançamos esse processo, avançamos e conquistamos a questão do preposto poder ficar na banca, tudo isso nos garante uma tranquilidade maior. Seguiremos intermediando essa negociação até o resultado final, que é quem tem que ganhar nesse processo todo é a cidade de Pelotas. Para os permissionários que compareceram ao plenário da casa, a audiência pública possibilitou avanços. Os benefícios foram interessantes porque, pelo mínimo, a gente conseguiu que seja reconhecido o nosso preposto ao nosso funcionário. Em falta do permissionário titular, ele poderá nomear o seu representante e o representante identificadamente vai substituí-lo naquele momento, naquele ato. E posteriormente a pessoa, o proprietário da banca, poderá se justificar junto à concessionária ou até mesmo junto à própria secretaria, assim que necessário for. Eu acho que já foi um bom andamento porque estava havendo um equívoco. Que o próprio decreto e o regulamento interno nos autorizava a termos um funcionário ao preposto e houve uns certos excessos. Mas a reclamação ainda permanece quanto ao alto valor pago pelos espaços do Pop Center. Estão muito elevados em relação à nossa condição social, porque a empresa fez um estudo de viabilidade econômica onde tirou por base Porto Alegre, sendo que Porto Alegre tem um grande fluxo de pessoas, né, em torno de 2 milhões de pessoas, né? E lá dentro tem 800 bancas apenas, o Camelot é um deles. Nós temos em torno de 300 mil pessoas, 400 mil pessoas em Pelotas e temos 800 bancas. 600 bancas. Então isso aí, ele causa um inchaço muito grande, fica muito desproporcional o valor que a gente paga. Referente ao espaço físico, 2x2 e tal, sai R$650. Então encareceu bastante. Ficou acertado que a gente terá uma reunião agora junto à diretoria da empresa, depois junto aos secretários,
e a gente vamos fazer um estudo de viabilidade econômica que poderá sim trazer alguns valores agora regressivos em benefício do camelote. E o vereador Marcola, proponente da audiência, deixou claro que a Câmara vai cobrar o que não foi cumprido até o momento. A conclusão da obra, que ainda tem que ser feita na praça, saber da intervenção do IFAM e sabemos que tudo que foi licitado, tudo que foi contratado pela Prefeitura, que a empresa esteja cumprindo. Esse é o nosso papel e isso iremos fazer o que a lei nos garante, fiscalizar. A Comissão de Saúde propôs ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, durante a reunião desta quarta-feira, a apresentação em plenário de um plano de cargos e salários para os profissionais. O que era para ser apenas uma exposição da proposta, acabou em um grande debate, quando o assunto foi a contratação de médicos cubanos. Não temos nenhum problema que venham médicos, não importa de onde, não importa de que país, desde que sejam médicos que estejam qualificados e habilitados legalmente. Quanto a isso, se estiver habilitados legalmente e tiver qualificação, não tem problema nenhum. O entendimento da entidade, hoje há médicos o suficiente para suprir a demanda no país ou há realmente a necessidade de contratação? Nós não temos dúvidas que temos médicos suficientes. Para vocês uma ideia, o Brasil só tem menos faculdades médicas do que a Índia. Nós somos um dos países que tem maior número de faculdades médicas. A natalidade médica é imensa. O que acontece? Acontece uma má distribuição da localização desses médicos, porque os prefeitos dos municípios do interior, sobretudo do interior, eles não investem no médico. Eles fazem um concurso público para contratar médico por R$ 1.200. Ninguém é contra a vinda dos médicos cubanos, desde que ele venha e presta a prova. Como em qualquer outro país, o médico brasileiro, para atender na Europa, ele tem que prestar vários exames. Só que vir sem fazer um exame, quem prova que esse é um médico de qualidade para atender a nossa população? Eu não quero um médico que venha para o meu país atender meu filho, se ele não tiver uma prova mostrando que ele é capaz de atender meu filho. Mas a motivação do encontro foi atingida. Foi dado conhecimento aos vereadores da proposta de plano de cargos e salários do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, como forma de motivar a entrada de novos profissionais no sistema público de saúde em Pelotas. A gente veio para apresentar o plano de cargos, salários e vencimentos, porque nós entendemos que uma forma de fixar o médico nos municípios do interior é dando uma carreira municipal para os médicos, para que eles possam ascender na carreira e se fixar nos municípios. Então, a gente veio apresentar o plano e, obviamente, que as discussões prosperaram sobre a questão da importação de médicos estrangeiros, por exemplo, e então foi uma sessão bastante produtiva, muito frutuosa, e nós saímos aqui muito contentes. Entendemos que Pelotas está muito bem servida, porque o debate foi muito bom, muito produtivo, e eu acho que nós avançamos bastante. Hoje tem que ter política de saúde. É o que a gente não está vendo em muitos municípios. Não existe uma política de saúde para fixação de médico. Daí o médico fica no clínicas, fica em Porto Alegre, fica em Passo Fundo, fica em cidades onde tem condições técnicas para trabalhar. Muito se critica sobre os médicos, fala sobre os médicos, mas um concurso público hoje, o médico que mais ganha em Pelotas se chama R$ 2.500. Então, na verdade, nós temos que fazer um plano de carreira, abrimos esse espaço através de mim, vereador Rafael, abrir esse espaço para o debate. Aí, claro, existem os problemas ideológicos, mas na verdade o que o médico pede, e reconhecer o país afora, principalmente a região amazônica, o que o médico pede não é só salário, é condições de trabalho. E o que é mais triste para o médico é perder um paciente, pois não tinha como fazer um exame, e muitas vezes, numa região pobre, sem ter um bisturi para poder operar, pois nem maca se tem. O que o médico hoje mostrou aqui, o que ele quer é aumento de salário, sim, mas principalmente condições de trabalho. Eu acho que nós estamos no caminho e a Câmara de Vereadores de Pelotas está dando o primeiro passo. A Comissão de Saúde pretende apontar também uma alternativa. A nossa ideia agora é fazer, junto ao Executivo, um plano de carreira para os médicos, para que não entre hoje um médico que está lá há 20 anos ganhando R$ 2.500 e um que entre pelo Provab, que é do governo federal, ganhando 10. Então fica desigual. Então vamos fazer médicos ganhar um salário digno e que possa ser discutido principalmente o aumento do salário dos médicos e uma carreira aqui dentro do Legislativo, que é onde toma as decisões do povo. No próximo bloco, você vai conferir a movimentação do estande do Legislativo. Nós já voltamos.
Ibama luta contra a exploração ilegal da madeira e o avanço da agropecuária sobre a floresta destruída. Faça também a sua parte. Não compre madeira de desmatamento ilegal. Manter a floresta viva é se manter vivo. A cultura brasileira é feita por quem está no palco e por quem está nos bastidores, por quem brilha em frente às câmeras e por quem trabalha atrás delas. É feita por quem sonha alto e por quem voa alto, por quem pinta telas e também por quem pinta faces. É feita da energia de quem dança e de quem faz da parceria movimento, por quem constrói mundos e por quem transforma o seu mundo em arte. É feita por milhões de trabalhadores da cultura que podem e devem planejar o futuro e fazer do descanso dias especiais. Nesta quarta-feira, o vereador Adinho esteve no estande do Legislativo na FenaDoce. Ele aproveitou para conhecer a fábrica do doce que está instalada dentro da feira. O vereador, o professor Adinho, esteve presente na 21ª FenaDoce. No estande da Câmara Municipal de Pelotas, o vereador permaneceu em constante contato com as pessoas, como também com aquelas que passeavam pelos corredores. Muitas paravam para conversar. Dona Loiva foi uma e aproveitou para ressaltar a importância da gratuidade da passagem do transporte ao idoso morador da zona rural. A nossa passagem, ela é uma passagem de alto custo. E ele vem à cidade muitas vezes quando vem consultar e quando vem receber. E eu acho assim que se tirar essa passagem do salário dele, isso aí já diminui muito. Então é importante que ele tenha, assim como tem na cidade, a zona rural precisa da gratuidade da passagem também, porque ele é um cidadão que contribuiu muito com os impostos da prefeitura, né? Quem também parou para conversar foi a dona Hermina, conhecida por lutar pela comunidade. Ela foi ao estande da Câmara, distribuiu camélias e conversou conosco. A gratuidade da zona rural é muito importante porque as pessoas muitas vezes estão doentes, muita gente estão recebendo um salário. Mas o que é um salário, principalmente depois que a gente está na terceira idade, para a gente viajar pagando caro como nós pagamos de lá. Eu viajo 32 quilômetros e pago R$8 para ir e 8 para voltar. Então a gratuidade, e nós temos direito, isso é um direito nosso, porque se eu moro numa cabana e outro mora num apartamento, mas nós somos cidadão pelotense. A grande mobilização pela gratuidade da passagem do transporte coletivo ao idoso morador da zona rural tem sido uma luta permanente do vereador professor Adinho. E nós estamos com uma expectativa muito grande da licitação do transporte coletivo urbano e rural, para que a gente possa diminuir drasticamente o preço da passagem da zona rural e com isso incluir a zona rural tanto na questão do emprego, quanto a questão dos estudos para os filhos dos colonos. Após falar de projetos, o vereador aproveitou para comentar sobre a importância da multifeira para Pelotas e revelou o doce preferido. Pelotas nasceu no berço da colonização portuguesa, portanto, do doce. E a FenaDoce é uma festa hoje popular e que resgata a história de Pelotas. Portanto, tem uma importância histórica, financeira, cultural e econômica hoje fundamental na nossa cidade. E o senhor tem alguma preferência por algum doce? Olha, eu gosto muito do ninho, do bem casado também, mas o ninho preferencialmente. Amanhã, às 14h, aqui no plenário da Câmara de Vereadores, uma audiência pública vai tratar sobre os direitos dos animais. Na realidade, nós propomos essa audiência pública no início deste ano de 2013, e aí ficamos sabendo que também tinha interesse em debater essa questão dos direitos dos animais. O vereador Roger Ney e, posteriormente, o vereador Marcos Cunha também era um dos defensores dos direitos dos animais. Então, logicamente, propusemos essa audiência pública para aqui em Pelotas nós debatermos métodos e meios para que a gente possa diminuir os maus tratos ou acabar literalmente com os maus tratos que os animais vêm sofrendo, esses animais errantes que estão aí perambulando pela cidade. É também uma questão de saúde pública. E o Jornal da Câmara termina com os principais fatos da sessão ordinária. Eu volto semana que vem com mais informações. Na sessão ordinária dessa quinta-feira, o vereador Ivan Duarte relatou a viagem que fez a Santa Maria.
onde conheceu o ambulatório de saúde mental do município. O vereador pediu cuidado aos legisladores na formulação de leis, diante das dificuldades e das estruturas precárias para que as leis criadas sejam cumpridas. O vereador Anderson Garcia falou da audiência pública sobre o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O vereador apresentou dados desta realidade pelo país. Anderson agradeceu pelo trabalho da prefeitura na recuperação de ruas no bairro Fragata e finalizou convidando a todos para visitá-lo no estande da Câmara Municipal amanhã na Fenadoce. Tenente Bruno convidou a todos para participar do Seminário de Políticas Públicas para a Agricultura na Zona Sul do Estado, que vai ocorrer amanhã às 8h30 da manhã na Embrapa, e também convidou para a audiência pública que vai ser realizada na terça-feira para debater a segurança, com a presença do secretário estadual de Segurança Pública. O vereador falou da necessidade de se tratar o tema como prioridade, inclusive com a destinação de recursos para a área. O vereador Luiz Henrique Viana abordou a atual situação do Pop Center e enfatizou a importância do diálogo, que, segundo o vereador, se faz com compreensão e sem nenhum tipo de imposição para a busca de soluções. Viana falou ainda do regimento interno e do papel do Conselho Gestor, que se reúne mensalmente para debater os problemas do local. O vereador Antônio Pérez falou sobre a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária e também abordou a atual situação da Praça Cipriano Barcelos, onde, segundo o vereador, constam hoje 2 matrículas, uma do Pop Center e outra da praça, desmembradas a partir de uma única transcrição original. O vereador Vicente Amaral agradeceu ao secretário de Obras e Serviços Urbanos pelo patrulhamento de ruas que foram solicitados pelo vereador. O parlamentar também abordou a atual situação da segurança e dos assaltos na cidade. Vicente citou o caso de um comerciante que foi assaltado 5 vezes e denunciou os infratores, porém, a Brigada Militar se recusou a verificar se os acusados estavam com o que havia sido furtado. O vereador finalizou criticando a vinda de médicos cubanos ao Brasil e os regimes cubano e venezuelano. Em resposta ao vereador Vicente Amaral, Marcos Cunha abordou o contexto histórico de Cuba e fez uma reflexão sobre a resistência cubana que o próprio vereador classificou como o maior império mundial, os Estados Unidos. Marcos Cunha também falou sobre o direito dos animais e da audiência pública que vai ocorrer amanhã às 7h da noite no plenário da Câmara Municipal para tratar sobre o tema. O vereador fez uma reflexão sobre o modo como os animais são tratados, do consumo de carne e de como a população vê estes assuntos. O vereador Edmar Campos falou das condições dos trabalhadores e da atuação do Ministério do Trabalho, cobrando a valorização do setor e a contratação de funcionários. O vereador Ricardo Santos agradeceu aos funcionários da Câmara Municipal pelo coleguismo e ressaltou a importância dos profissionais no trabalho do Legislativo. O parlamentar falou sobre a CPI da Saúde, que está na reta final e deve entregar no próximo mês aos órgãos competentes um relatório dos trabalhos realizados. O vereador Beto Z3 questionou a qualidade dos serviços prestados pela Eterpel, empresa que administra o terminal rodoviário de Pelotas, e solicitou que a administração utilize os ganhos para beneficiar os trabalhadores locais com um aumento real de salário. Beto finalizou ao abordar o lançamento do programa Minha Casa Melhor e fez referência às políticas públicas do governo federal. O vereador Marcos Ferreira agradeceu à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos pela limpeza feita nas ruas da Santa Terezinha. O vereador também falou da necessidade da busca de recursos para a compra de equipamentos para melhorar a prestação de serviços. Marcola finalizou cobrando esclarecimentos na obra de construção do Pop Center e do embargo da Praça Cipriano Barcelos, localizada ao lado do empreendimento.